Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, né? Numa tarde de domingo bastante alegre, leve, feliz para o torcedor vascaíno. É impossível o vascaíno não estar feliz nessa tarde de hoje, diante de tudo que acontece com o nosso Cruz Maltino dentro das quatro linhas. Duas vitórias seguidas, a terceira colocação ainda parcial, pois a rodada não terminou, do Campeonato Brasileiro, o atual artilheiro do Brasileirão, o atual artilheiro da Copa Comebol Sul-Americana e o atual artilheiro do Campeonato da Copa do Brasil, perdão, faz parte do nosso time. Tem por que não ficar feliz? É claro que não. E além do mais, um técnico, o Fábio Carille, que vinha sendo muito criticado, muitas críticas com razão direcionadas a ele, que hoje passam a se tornar aí, ainda não elogios, mas hoje o critério é um pouquinho maior para avaliar o trabalho de Fábio Carille e um critério até mais positivo. Carille ainda não caiu nas graças do torcedor não, mas esse último jogo contra o Sport deu uma aliviada na relação. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso aqui nesse Fala Gigante. Temos muitas informações para trazer, falar um pouquinho sobre o que esse atual elenco está achando do trabalho do treinador. Ontem tivemos aí dois líderes do grupo, tanto Pablo Verrete quanto o João Vitor, falando, né, sobre a questão de Fábio Carille dentro do vestiário. A gente vai trazer aqui essas palavras a vocês. Além disso, também trazer um pouquinho sobre o atual momento do Carille no comando técnico do Vasco, números, São Januário, um fator muito importante, inclusive, para o trabalho do treinador e muitas outras informações. Teremos aí pela frente um Fala Gigante muito importante, completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, meu amigo vascaíno, antes de começar aqui este Fala Gigante, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu quero, acima de tudo, neste momento, antes de iniciar o nosso vídeo, pedir a você a sua ajuda, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então você aí, meu amigo vascaíno, que gosta do nosso canal, que gosta da forma como a gente te informa, como eu, Lucas, te informo, larga aqui embaixo já o dedo no like e se inscreva no canal. Estamos aí no objetivo, está bem próximo de chegar aos 150 mil inscritos no YouTube. Então eu conto com você para que isso possa acontecer o quanto antes. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Entretanto, antes de entrarmos no assunto Vasco, Fábio Carille, o atual momento do nosso Cruz Maltino, eu não posso deixar de falar aqui neste Fala Gigante sobre o maior ídolo da história do nosso clube e um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. O maior atacante, o melhor centroavante que já passou pelo Vasco, o Bob, o Roberto Dinamite. Hoje, domingo, dia 13 de abril, o nosso Roberto estaria completando exatamente 71 anos. Há 71 anos atrás nascia o maior ídolo da história do nosso clube, o maior de todos, um lendário craque, um lendário ídolo, um lendário personagem. Roberto Dinamite, meu amigo torcedor vascaíno, é o jogador com mais jogos, com mais gols, com mais taças e com mais recordes da nossa história. Estamos falando de um jogador que tem em 1.110 jogos, 708, gols marcados. Desses gols, 84 são de faltas. São 37 taças conquistadas, é claro, né? Dentre essas taças, apenas 6 são títulos oficiais, mas são 37 taças levantadas por Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, meu amigo torcedor vascaíno, durante esse período que passou pelo nosso Vasco da Gama, ele é o maior artilheiro do nosso clube. Além disso, também Roberto é o jogador que é o maior artilheiro dos clássicos do Rio de Janeiro. É o maior artilheiro do Vasco e Flamengo, é o maior artilheiro do Vasco e Fluminense, é o maior artilheiro do Vasco e Botafogo. É o atleta que mais fez gol em clássicos no Rio. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o maior artilheiro do Campeonato Carioca. É o maior artilheiro de São Januário.
e é o segundo maior artilheiro do Maracanã. Este é Roberto Dinamite, um ídolo, um homem que passou e marcou a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, um homem que passou e marcou como uma bomba, como uma dinamite, assim como foi, né, apelidado por conta aí do seu primeiro grande gol com a camisa do Vasco da Gama, numa linda goleada, quando o Vasco aplica sobre a equipe do Internacional. Aliás, essa goleada o Vasco aplica sobre o Internacional, aliás, sobre o Corinthians, é quando ele volta ao Vasco, né, após a passagem pelo Barcelona. O jogo em que ele se destaca, né, é uma partida onde ele faz um gol no segundo tempo, quando o Vasco vencia aí a equipe do Inter no Maracanã, e Roberto Dinamite, no primeiro toque da bola, ele recebe, dribla 4 jogadores e joga a bola no canto esquerdo. Um lindo gol, um belo gol, um chute forte. E exatamente isso que fez com que Roberto fosse chamado de Dinamite. Robertinho, passou a se chamar Roberto Dinamite a partir aí daquele dia 25 de dezembro. No dia seguinte, no Jornal dos Esportes, um jornal muito tradicional do Rio de Janeiro, a frase "Garoto Dinamite explodiu" começou ali então, né, a se apelidar esse grande nome, Dinamite, que viria a fazer tão sucesso, né, na história do nosso clube. Então, Roberto marcou a nossa história. Dentre as taças temos aí o Campeonato Brasileiro de 1974, 5 campeonatos cariocas, 77, 82, o bicampeonato carioca de 87, 88 e 92. Além disso, também outras taças: Troféu Ramon de Carranza, a Copa Ouro nos Estados Unidos, Torneio João Avelange, Torneio Quadrangular do Rio de Janeiro, Taça Guanabara, Taça Rio, Torneio de Metz, conquistado na França, Torneio Cidade de Sevilla, conquistado na Espanha. São muitos títulos, além de títulos com a seleção brasileira, títulos individuais, prêmios que fazem com que o Roberto se torne aí o maior ídolo da história do nosso clube. Além, é claro, né, de Roberto ter feito parte do último grande título da história do Vasco. 2011, Roberto Dinamite era o presidente do nosso clube. Então é alguém que faz muita falta no nosso meio. É um grande homem, foi um grande ídolo. E é claro, nesse domingo, dia 13, não comemoramos a presença do Roberto aqui, infelizmente, mas comemoramos tudo aquilo que ele fez, e ontem o Vasco soube trabalhar muito bem isso, através de lindas ações dentro de São Januário, ações essas que inspiraram o nosso Cruz Maltino a conquistar os 3 pontos contra a equipe do Sport. Lindo de se ver um caldeirão como se viu ontem. Por conta do Roberto, mas por conta da festa, da atmosfera. O Vasco ontem venceu novamente jogando dentro da sua casa. O Vasco ontem novamente mostrou para o Sport, assim como havia mostrado para o Santos há algumas partidas atrás, o que é São Januário. São Januário, meu amigo, não é brincadeira não. São Januário, meu amigo vascaíno, é a casa do Vasco. São Januário é sim um território hostil. Eu, Lucas, eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos agora. Creio que para a grande maioria aqui do meu canal, eu posso ser novo. Só que, cara, eu amo muito o Vasco da Gama e eu tenho propriedade para falar de Vasco porque são poucos anos, entre aspas, mas todos eles com muita intensidade. E eu lembro muito bem da minha fase da adolescência, onde tínhamos um São Januário, cara, que ele não dava medo. E era uma das grandes questões que chateavam o torcedor vascaíno. Porque São Januário sempre foi um símbolo de força, sempre foi um símbolo de casa, sempre foi um símbolo de imponência, né? Assim, cara, um jogo em casa, jogo do Vasco em São Januário, a gente sabe que vai ser difícil dos caras ganharem. Essa sempre foi a ideia. E não era apenas jogo em São Januário em si. Era no Rio de Janeiro de um modo geral. Na década ali de 80, 90, a torcida do Vasco ela cantava, né? No Rio ninguém ganha do Vascão. Porque era uma realidade. No Rio de Janeiro, o fator casa para o Vasco sempre pesou muito. Sempre foi muito difícil vencer o Vasco da Gama dentro da sua casa. E de uns tempos para cá, diante de todo esse problema, né, que o Vasco viveu desportivamente, de times ruins, elencos ruins, Rio de Janeiro, São Januário, não passou a ser mais aquele território hostil que sempre foi. A gente viu Corinthians, Palmeiras conquistando títulos brasileiros aqui dentro da nossa casa. A gente viu um rebaixamento em 2008 para o Vitória aqui dentro da nossa casa.
A gente viu coisas ruins, a gente viu um Flamengo vindo aqui fazendo festa dentro da nossa casa. E, meu amigo, isso não representa o Vasco em si. E nesse momento a gente pode comemorar, que neste momento São Januário voltou a ser a nossa casa. São Januário voltou a ser um território hostil. São Januário voltou a ser um local onde é muito difícil do adversário conquistar a vitória. Não à toa, nos últimos 40 jogos jogando dentro de São Januário, o Vasco da Gama, meu amigo vascaíno, tem apenas 4 derrotas. Dos últimos 40 jogos jogando dentro de São Januário, o Vasco tem apenas 4 derrotas. Os números do Vasco são muito bons jogando dentro da sua casa. Números muito fortes, tá? E que influenciam completamente até para um bom trabalho do técnico Fábio Carille. Porque se a gente pega o atual trabalho do treinador, eu não sou alguém resultadista. Não vou basear as minhas críticas em resultados apenas, e por isso que eu tanto criticava o técnico Fábio Carille. A minha questão com o Carille jamais foi por resultado, foi por desempenho. Tanto que nos meus vídeos eu sempre comentava aqui com vocês. O Fábio Carille, ele é alguém que não está conseguindo entregar desempenho. Porque se a gente olhar para o lado do resultado, o lado dos resultados são bons para o técnico Fábio Carille. E eu mostro aí para vocês agora. Olha os resultados do Carille. Ele estreia contra o Madureira, lá na Arena da Amazônia. E aí temos vitória contra o Madureira, vitória contra o Portuguesa, vitória contra o Maricá. Um empate ruim, ok, pro Volta Redonda, mas estamos falando de uma equipe que disputa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Um empate ruim contra o Sampaio Corrêa, ok. E uma derrota para o Fluminense. São 3 resultados ruins aqui. Mas assim, pode acontecer. Sampaio Corrêa foi o campeão da Taça Rio, uma equipe interessante. E Volta Redonda é uma equipe que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco empatou com 2 menores, entretanto 2 menores, os que mais competem. Os mais chatos de conquistar vitória. Então empates assim, não vou dar a lógica, mas que poderiam acontecer. E as derrotas do Fábio Carille no seu comando foi contra Fluminense e 3 contra Flamengo, que pesou muito. Mas, cara, é assim compreensível. Eu não vou colocar a culpa da derrota do Flamengo somente no Fábio Carille, até porque o Vasco, nos últimos anos, perde todos os jogos para o Flamengo. Então não é o Fábio Carille em si. Todo técnico que vem para o Vasco tem essa dificuldade de pontuar, empatar ou vencer o Flamengo. Tem essa dificuldade. Então, no Carioca, o Vasco tem 4 derrotas nos 4 clássicos. O Vasco não perde para nenhum pequeno. E após o término do Carioca, o Vasco tem vitória contra Santos em casa, um empate contra o Melgar na altitude do Peru, justificável. Uma derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena, justificável. E 2 vitórias em casa, contra Puerto Cabello e Sport. Ou seja, os resultados do Fábio Carille são bons. Eu sempre falei isso. Os resultados são bons. Qual é o grande problema? O desempenho. Fábio Carille é um técnico que tem 9 vitórias, tem aí 3 empates, e 3 empates e exatamente 5 derrotas. 9 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Tem um aproveitamento de 58%. É um aproveitamento interessante. Tem bons resultados. O grande problema é o desempenho. E o desempenho ontem aconteceu. Eu espero que o desempenho na terça aconteça contra o Ceará. E ontem a torcida reconheceu. O Vasco venceu o Puerto Cabello na terça-feira. Mas na terça o Fábio Carille não teve o apoio do torcedor. Ontem teve. Porque se viu das arquibancadas de São Januário comprometimento, vontade, um Vasco organizado, jogadas saindo. O torcedor vascaíno não tem absolutamente nada contra o Fábio Carille. O que tem contra é a forma como o Vasco estava desempenhando. E ontem jogou. Ontem venceu. Ontem foi legal de se ver. E se continuar assim, pode ter a convicção que o Fábio Carille não será criticado como está sendo. Muito pelo contrário. O apoio virá das arquibancadas. E com apoio, talvez a chave vire, mude ainda mais. E a gente veja de fato, né, um Vasco da Gama que, mesmo tendo o técnico Fábio Carille na beirada de campo, possa dar muitas alegrias para o torcedor. E o elenco está deixando muito bem claro que está junto, está colado, está grudado, está fechado com o treinador. Uma vitória muito importante, acho que aqui em casa a gente tem que fazer nosso papel sempre. A gente sabia da cobrança, sabia da pressão, mas o grupo está todo de apoio com o Carille, a gente sabe do trabalho, a gente sabe do que ele vem fazendo no dia a dia.
e tá aí, acho que o grupo vem evoluindo cada dia mais e tenho certeza que durante o campeonato a gente vai evoluir muito mais ainda. João, queria que você comentasse sobre a comemoração do primeiro gol. Os jogadores estavam comemorando no canto e você foi lá e chamou todo mundo para vir comemorar no banco e com o Caribe também, pelo que eu percebi ali na beira do gramado. Fala um pouquinho ali da sua atitude, por que você tomou aquela atitude? Uma atitude para mostrar que todo mundo tá de acordo com ele, né? A gente sabe que em alguns momentos as coisas não acontecem e parece que não está sendo feito um bom trabalho, mas a gente tem total, como pode ser, a gente acredita muito nele, acredita no que a gente vem fazendo nos treinamentos e a gente sabe que a gente vai dar a volta por cima e vamos brigar lá em cima na tabela. A gente está muito focado nos nossos objetivos, a gente sabe que em casa a gente tem que conseguir os 3 pontos de qualquer maneira e fora de casa também a gente vai buscar esses 3 pontos, mas em casa principalmente a gente tem que conseguir os 3 pontos. Obrigado, João. Valeu. Sem dúvida, o grupo está 100% fechado com ele, é um cara que trabalha bastante, um cara que se dedica bastante, então eu tenho certeza que as evoluções vão ocorrer e dentro de campo vocês vão ver essa evolução. A gente tem que se focar, a gente tem que se unir cada vez mais, porque pode sair Carille, pode chegar outro, e se sempre continuar assim, a performance não for boa em campo, nenhum treinador vai fazer com que o time jogue. Então a gente tem que focar e se unir cada vez mais para fazer com que ele e nós evoluímos juntos e conseguimos ficar na cima da tabela. A gente está trabalhando, que confia no que está fazendo e como eu falei depois do jogo do Sul-Americana, que a gente tem que estar unido. Se a gente não está unido entre a torcida, comissão técnica, diretoria, jogadores, é difícil que as coisas deem certo. Então é isso. Só que a gente está confiando no trabalho que estamos fazendo. A gente no dia a dia está trabalhando muito, quer melhorar. Mas só isso, nada mais. Ed, queria que você falasse um pouquinho do segundo gol. Os jogadores do Sport ali reclamaram bastante de uma possível falta, até o árbitro foi ver no VAR o lance, né? Não sei se você teve tempo agora, depois do jogo, de olhar as imagens, né? Eu queria sua opinião sobre aquele lance, se você acha que foi falta ou não. Não, acho que não foi falta não. É uma disputa do balão. Ele faz um movimento para trás, sente o contato e se deixa cair no chão. Eu só... Minha única intenção é pegar a bola. Eu não faço nenhum movimento raro. Mas é futebol é um jogo de contato, você tem contato permanente. Eu acho que foi uma decisão muito acertada do juiz, porque senão a gente tem que ir a cabecear com as mãos atrás, é muito difícil. Ele não quer disputar o balão, está de costa, eu estou de frente e vou disputar o balão. O juiz considero que não foi falta, eu acho que tampouco foi falta, e é isso. Dois jogos bastante diferentes aqui, 2 vitórias importantes aí pro trabalho do Carille, mas o astral aqui dentro de São Januário, na terça, estava mais pesado, vaia, muita crítica, e hoje já uma torcida que apoiou muito, que aplaudiu no final, te incentivou bastante também na substituição. É esse mais o astral que os jogadores querem para os jogos aqui em São Januário? A torcida sempre apoia, a gente não tem nada que falar sobre a torcida Vasco, eles sempre apoiam. Mas eles se manifestam, têm todo o seu direito em manifestar-se no jogo, mas só que a gente trabalha muito, então o que a gente tem que passar para eles é que temos que estar unidos, como falei recém. A torcida Vasco é muito fiel, acompanha sempre, aonde a gente joga vai, mas ele tem todo o seu direito a expressar-se, mas a gente tem que demonstrar de adentro para fora que estamos fechados, que estamos unidos, que esse é o mensaje que temos que dar para fora. E se a gente está unido, como falei, as coisas vão dar certo. Hoje fizemos um grande show e a torcida foi muito feliz, nós também vamos a casa muito feliz, mas é um ano muito difícil, muito longe, temos muito show, então a gente não ganha todo o jogo, as coisas não vão dar certo sempre, mas o que a gente quer passar para a torcida é que a gente trabalha muito, que eles fiquem tranquilos, que apoiem como lo fazem sempre, mas que a gente trabalha, a gente não está brincadeira no CT, não quer fazer as coisas mal. E a gente só tem que agradecer a torcida, não tem que falar nada para ele, deixa ele expressar-se, mas nós temos que passar um mensagem dentro para fora também, que a gente trabalha, que a gente é muito dedicada, que tem um grupo que se cobra muito, mas se ele quer resultado, quer ver o time jogar bem,
Y acontece, tem que entender que tem una camisa pesada, que a gente com esta camisa tem que tentar ganhar todos os jogos, tem que ganhar todos os jogos, não só isso, tem que mostrar bom futebol, mas Vasco é isso. E a gente também tem que entender isso dentro também, que estamos vestindo uma camisa pesada que exige muito. Meu amigo torcedor vascaíno, é sobre isso, né? É sobre união. É o que eu falei com vocês já em algum momento, durante esse ano de 2025, sobre o técnico Fábio Carille. Desde o início o elenco demonstrou muita união, tá? É claro, essa união fica ainda mais evidente nesse momento, mas desde o início o Vasco sempre mostrou muita união dentro do grupo. E para um time que conquista, um time que ganha, um time que quer pensar em grandes coisas, ter um elenco unido é completamente fundamental. Então essa união é muito importante para o futuro do nosso clube. Muito importante mesmo. Show? Deixa a sua opinião nos comentários sobre o que você acha do técnico Fábio Carille, o que achou da partida de ontem. Um jogo importante, uma vitória importante. E agora é olhar para terça-feira contra o Sport. Aliás, contra o Ceará, lá no Ceará. Eu fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas, né? Desse domingão. E já eu estarei de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Porque vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.